Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lady Murphy, porque o azar me persegue. Estamos gravando no dia 27/5 de 2025, às 4h10 da tarde. Eu estou ainda de atestado, porque eu estava doente. E aí eu gravo podcast, não tenho porra nenhuma pra fazer, e a gente vive a vida como ela é, né? Enfim, hoje, cara. Já que eu estou gravando isso aqui, caralho, fazia tempo que eu não aparecia de óculos também, fazer um monte de coisa. A verdade é o seguinte, eu tenho que estudar pra faculdade, mas eu tô com uma preguiça do caralho de estudar pra faculdade, não quero estudar pra faculdade. E isso é uma merda. Aí, a último episódio eu tinha uma prova pra estudar no curso, fiz a prova, beleza, fui bem, foi de boa. Aí, dessa vez eu tô, tipo, eu só quero ler meus livros que eu trouxe pra cá, quero falar deles, o último episódio eu não falei. Eu estou lendo O Estrangeiro, 50 anos mil, do Lobão. Eu acho que se tornou um dos meus livros favoritos. Meditações do Marco Aurélio. E eu comprei também, não comecei a ler, mas se chama A História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell. Não sei se vai aparecer aqui, não sei se apareceu. História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell, que é um filósofo que eu admiro bastante. Para a revista que eu tô lendo aqui, que é super interessante, que eu assino, que é bem maneira, bem brava, muito maneira. Que enfim, eu não sei se vou falar de livros, não sei se vou falar de política, eu queria falar de música, eu queria falar de um monte de coisa, falar sobre projetos, eu queria falar sobre criatividade, sobre coisa pra caralho tem pra falar assim, muita coisa. Andei pensando pra caralho sobre esses meus últimos dias, eu ando vendo muita coisa sobre um assunto muito nerd, que é filosofia da mente. E outro que se chama teologia também, que é bem interessante. Cara, é interessante essa questão da religião, porque a religião, ela, tipo, ela simplesmente, do nada, tu vê no cristianismo que tem uns puta de uns debates muito maneiros. Eu vou tirar o óculos, velho. Tirar o óculos da reflexo. O olho está inchado, que merda. De repente tu vê assim, ah, nossa, Adão e Eva. Aí os caras entram nos debates muito complexos. Tu fica tipo, caralho, cara, nossa. Pô, porque aí tu vê que a Bíblia tem outro Deus, e toda uma complexidade por trás da Bíblia muito grande. Isso é interessante pra caralho, eu pessoalmente acho muito interessante. Enfim, esse livro foi barato, foi R$ 83. Esse aqui também foi 20 pila. Cachorro latindo, que alegria. Esse aqui foi 20 pila também. O outro foi. Nossa, que legal. Foi 30 pila mais o outro livro do O Estrangeiro, né? Mais o outro livro do Robert Camus, que é ah, o Mito de Siso. Aqui, ó. Tá bem aqui do ladinho, olha que delícia. Aqui fica meus livros, né, cara? É meio raro eu falar de livros aqui, dos livros que eu tô lendo e tal, mas eu vou não abrir uma exceção, acho. Esse aqui, o Miticismo. Cara, esse livro aqui, ele tem uma ideia interessante, tá ligado? O Miticismo, o Albert Camus, ele tem uma ideia interessante, mas chega um momento assim que pra mim ele tá chovendo um pouco no molhado, porque a base dele é tipo, o absurdismo, e o absurdismo, a vida, ela não tem sentido, e eu não sou especialista no assunto, mas é pelo que eu entendi, tá? Ah, o absurdo da vida está aí, esse é a beleza, essa é a parte ruim. E é isso, aceite-o e tente fazer disso uma parte melhor de si, e essa é a grandeza da tua vida. É uma explicação um pouco, eu acho, meio limitante. Eu prefiro Sartre. Tipo, o livro do Sartre lá, ó, vou até revisar aqui, peraí. Vou até revisar aqui se eu estou fazendo, se eu estou dando a explicação correta, porque foi o que eu entendi, pelo menos. Ó, o absurdismo é uma corrente filosófica que considera a vida ou o mundo como carecendo de sentido ou propósito intrínseco. Então, foi o que eu falei. Essa falta de sentido é vista como conflito busca um amplo significado. A parede, essa essência absorvida reconhece a natureza contraditória da experiência humana, onde a busca por sentido se encontra com a falta de um sentido para definir. Foi o que eu falei. Pô, sou foda. Vai tomando cu. Era isso. E daí, enfim, ele faz uma análise do livro do Kafka também.
Ele do Metamorfose, que é um livro muito legal. O Kafka é um puto do escritor também. Sobre dessa análise dessa visão absurdista. Ah, eu acho meio nada a ver também. Sim, eu achei um pouco. O Estrangeiro é bem escrito, só li o primeiro capítulo. É muito bem escrito. Mas o mito de Sísifo eu também tá pra entender e tal, mas é um pouco chove no molhado, sabe? Não propõe nada demais. Eu gostei muito mais do Sartre, por exemplo, que ele fala assim e diz, cara, tu vai escolher o teu próprio sentido na vida. Tu vai escolher teu propósito, tu vai escolher o teu sentido, tu vai escolher aquilo que te move, tá ligado? Eu achei muito mais interessante. E eu estou aqui num papo hiper filosófico, um papo hiper nada a ver. E é engraçado porque o existencialismo ele se resume ao Nietzsche, ao Sartre e ao Camus. O Nietzsche com todas as ideias sobre moralidade, sobre super-homem, sobre niilismo, sobre, ah, enfim, whatever, sobre eterno retorno. A ideia do eterno retorno é uma ideia que eu fico tipo, caralho, porra, paizão, isso aí é foda. Tipo, a ideia do eterno retorno é o seguinte: a tua vida foi vivida a ponto de tu poder viver ela duas vezes, mais uma vez. E aí, porra, aí eu fico pensando, será que eu fiz? Eu fico pensando assim, tipo, pô, a minha vida, ela é mais boa ou ruim, sabe? Aí eu fico pensando, pô, eu não vou ficar falando que eu vou ficar pagando de vítima do mundo. Mas teve muita cagada, que nem de todo mundo e tal. E aí eu fico pensando, pô, será? Será que as coisas. Tem certas coisas assim que eu olho pro passado e digo, pô, cara, podia ter sido diferente, tá ligado? Podia ter feito coisas diferentes, podia ter pensado diferente, feito outras coisas, mas eu quis ficar. E também nem tudo fui eu, também teve muitas coisas que estavam fora do meu controle, assim. Amor é uma parada que tu pensa muito, assim, no meio disso, porque eu ah, me apaixonei por duas pessoas, né? Primeiro foi um rapaz e a segunda foi uma mina. E aí, tipo, é estranho, assim, é muito estranho, cara. Muito estranho. Amor é uma parada estranha. Amor é uma parada assim que ninguém entende. Ninguém entende o que é. É um pouco aquela coisa. Uma vez eu perguntei, o que é amor? Eu falei, são não é hormônios. Aí ficaram meio puto comigo. Não tá errado, são hormônios. Mas, tipo, é uma droga que te injetam, tá ligado? É uma droga que tu se injeta e tu se humilha, tu, sabe, tu faz um monte de merda, tudo em nome do amor, cara. Tudo em nome do amor que tu tem por aquela pessoa. E é ridículo, chega um ponto que é ridículo. Mas tu quer estar ali se humilhando, se fazendo merda. Ai, nossa, não sei o que. Aí, daí falando do amor, eu fiz a correlação com o Nietzsche, né? Que eu tava falando agora há pouco. É o amor fati, é o amor à vida, né? Amor. O teu amor à vida é foda ou é ruim, tá ligado? Vou botar meu óculos que eu tô me sentindo feio sem óculos, tá? Tá meio quebrado. E é foda, cara, porque tanta coisa pra. E o mundo é assim, cara. Tem um monte de coisa pra falar e eu tô com sono também. Tô com sono pra caralho. Nossa, nossa, meu óculos quebrou mesmo. Pronto, agora tá não. Eu. ah, tipo assim. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Cara, esse reflexo tá me incomodando muito, cara. Eu queria tirar esse reflexo, mas eu não sei como. Ah, enfim. Daí, o. O que eu tava falando? O amor fati. O amor fati, né? Eu ia falar algum pensamento foda sobre a vida como um todo. Tu tem que viver a tua vida intensamente. Na real, a parada da filosofia toda, o verdadeiro sentido da existência da filosofia é, é se questionar sobre se como levar a vida, ah, se, se vale a pena viver a vida, tá ligado? Quando o Camus ele falou no livro do Mito Sísifo com razão que o suicídio é a questão primordial da filosofia, ele não tá errado, porque a filosofia é quem dá sentido à tua vida. Porque se a gente é só uns pó, pra que a gente vive?
E a verdade é que eu acho que o sentido da vida é viver pra ti. Pra viver num sentido egoísta das coisas mesmo, assim. É que nem quando ateus falam, assim, o cristão fala, ah, mas se Deus não existe, o que justifica a moralidade? O que justifica a moralidade é que se eu estou dando espaço para eu cometer crimes, o outro também tá, eu também estou dando espaço para o outro cometer crimes também. E aí é uma questão de harmonia, tá ligado? A harmonia da sociedade ela se dá da repressão de certos impulsos. Mandei muito brabo nessa frase agora. Isso não é uma ideia minha, essa ideia é do Freud, inclusive, que é bem interessante. O Freud também é outro cara que. O Freud ele explica coisas assim que são interessantes. Muito interessantes, assim. Eu gosto dele. Eu não sei se psicanálise é ciência ou não. Ao meu ver, pelo que eu, pouco que eu estudei sobre o assunto, parece ser mais uma filosofia do que uma ciência. Uma filosofia que te cura certas questões emocionais. Mas o que eu estava falando em relação a o Freud é que ele tem boas explicações para esse tipo início da humanidade. O início da humanidade é tipo que nem assim ele falar que por exemplo, no livro dele sobre guerra, eu não me lembro agora o nome, tá até aqui, eu acho que é, deixa eu ver, tá aqui do ladinho, olha que delícia. Tempos de Guerra e de Morte. Aqui, ó. Aí eu mandei a braba agora. Tempos de Guerra e de Morte. Ele fala que a guerra é uma desculpa pro impulso mais humano em querer matar, e por isso que as pessoas lutam na guerra. E tá, isso é interessante, essa visão. Mas, por exemplo, ele falar que no livro dele sobre a religião monoteísta, ele explicar que existe uma relação parental entre Deus e a sociedade. No início, e por isso que as pessoas ainda acreditam na religião, isso no início da sociedade até é interessante. Até eu vejo algum sentido. Mas quando começa. Agora, hoje em dia, as pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam em. Nem todo mundo que é crente, que acredita em Deus, vê essa relação entre pai e filho que o Freud descreve, sabe? Então, por isso que. É. A, as pessoas elas aderem à hierarquia, a uma hierarquia às vezes tirânica, muito pelo hábito. Essa ideia ela não é minha também, mas ela é do Etmamor Tchê lá, que escreveu um discurso sobre a servidão voluntária, que é bem interessante também. Mas, e que ele fala, basicamente o hábito é que faz com que as pessoas escolham a servidão, a escravidão. E chega um ponto da humanidade que daí aí eu acho que o Freud errou, que é tentar explicar a sociedade moderna através da psicanálise é única exclusivamente pela psicanálise é um pouco limitante. Porque a sociedade hoje ela não é movida puramente por instintos, por prazer, por sexo, por gozo, tá ligado? Prazer é uma parada, dentre muitas outras coisas. Hoje tem o lucro, hoje tem o dinheiro, sabe? Tem a religião. E a religião, e tudo isso tem uma relação entre o sexo, o prazer, o gozo. Mas não é, ah, mas não é tudo feito por essas relações parentais entre pai e filho, mãe e filha, pai e filha, sabe? Pelo que eu vejo, assim. Se você tá na pré-história, faz sentido, sabe? Essa ideia de que a religião ela é uma explicação, ela é como um escape dos desvios de moral, entende? Mas para antigamente não. Para hoje, quer dizer, hoje eu não acho isso. Eu acho um pouco limitante, porque tem muita gente que só, tipo, só vive, sabe? Não pensa, não reflete muito sobre isso, não reflete sobre essa questão, sobre esse prazer. Tem gente que não sente prazer tendo a religião que tem, mas tem medo. E aí, por que faz? Porque quer ou se sente mal, é uma relação parental, não acho, sabe? Eu acho meio estranho. Meio Parece que falta uma peça essa parada. É claro, psicanálise é uma parada muito mais complexa do que só o Freud. Tem o Lacan, tem um.
Isso, o Chomsky, não, o Chomsky odiava o Lacan, né? Achava ele um bosta. Mas é muito interessante toda essa, todas essas questões. Eu tô há 15 minutos falando de filosofia. Isso vai ser só eu falando de merda. Merdas filosóficas. Vai ser foda-se. É isso que tu quer, cara? É isso que tu quer? Tá bom, então. Eu não sou especialista em Freud, não sei o tanto quanto eu gostaria até do Freud. Eu li os textos sociais dele, eu não li tudo que eu gostaria. Ah, e basicamente todas as análises que ele fala sobre. Aqui, ó, por exemplo, o livro O Mal-Estar na Cultura. Ele fala tudo sobre. É tudo uma relação sobre prazer. Tudo, tudo uma relação sobre. Ó, por que essa civilização. A anotação que eu fiz do livro do Mal-Estar na Cultura. Por que a nossa civilização vive sob o mal-estar da tristeza? Por que reprimimos a raiva e a sexualidade em nós? É tudo sobre isso, é tudo sobre a repressão desses desejos que o prazer da sexualidade, o prazer da tristeza, da raiva, desses impulsos fazem. Ele acha que a gente reprimiu esses impulsos para a sociedade. O que no início da humanidade eu concordo. Hoje em dia eu não me sinto mal em não poder, sei lá, eu não me importo, tipo, parece assim, de uma maneira muito rasa, parece que se tu não, o ser humano só vai ser feliz se puder estuprar cada cu que ele vê na esquina, se puder matar cada pessoa. O ser humano não é um psicopata, caralho, sabe? Então é isso que eu falo que eu falei do discurso de servidão voluntária, que ao longo do tempo o ser humano se acostumou com esse tipo de ideia, se acostumou com em limitar de fato esse instinto para viver em sociedade, em harmonia com a sociedade. E aí, eu normalmente eu gosto de anotar esses livros assim mais fudidinhos, mais complexozinhos assim da vida, mas aqui ó, mas daí por que nossos parentes, os animais, não exibem uma luta cultural semelhante? Ora, nós não sabemos. É muito provável que alguns deles, como as abelhas, formigas, caracterizam a situação atual, o fato de nossos sentimentos nos dizerem não nos julgaríamos felizes em nenhum desses tais animais e nenhum dos papéis deles atribuídos aos indivíduos. É que ele faz uma comparação com os animais. Normalmente eu costumo anotar, mas é que o que eu faço, tá? Normalmente quando eu leio, eu marco a página. Tipo, eu faço uma pequena marcação na página. E aí, às vezes eu anoto, às vezes não, porque não é sempre eu tô careta. Que a cultura, porém, ainda exige outros sacrifícios, além do da satisfação sexual. Que é, tipo, cara, aqui no livro do Mal Certo, tu faz reflexão sobre a cultura da civilização, é meio óbvio. Isso é porque a cultura está tão. Está no mal-estar, né? Está tão triste, está tão defasado. Aí, por exemplo, e como a cultura mudou a humanidade, né? E daí aí é que tá aquela coisa, a cultura é algo importante que formou a humanidade, que a análise dele sobre repressão de prazeres, sobre as análises que a cultura poderia ser um reflexo das análises das relações de prazer no início da humanidade é muito interessante, mas hoje a gente não necessariamente faz sempre isso. Tem muita história. Quanto filme cult tem aí que não repete a estrutura do jornada do herói, tá ligado? Tem vários, 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 vários. Não necessariamente a mitologia ela tem a mesma estrutura sempre. E aí que eu faço relação com o Freud, que justamente porque as necessidades e os prazeres são os mesmos. Agora eu mandei a braba. Mandei a braba. Nossa, nossa, que episódio filosofex esse. Puta que pariu, cara. Episódio mais filosofex que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz vários episódios, cara. Nossa. Enfim, eu gosto do Freud. Eu gosto mais do Freud do que do Marx. Porque o Marx ele chega a um ponto. Claro que eu ainda não li o Capital. Eu quero ler, que é longo para um caralho. Mas a parada do Marx é que chega um ponto que fica um pouco previsível. Todas as visões dele, as visões sobre democracia, é um pouco previsível a visão política dele, não a análise do capitalismo, que é muito interessante mesmo. Ah, e são todos, o Karl Marx, ele é um reupdate do Adam Smith,
sabe? Se tu lê o Adam Smith, tu consegue perceber muita coisa do que ele usa dali. Só que ele explora isso de uma maneira política para analisar a desigualdade social. E aí é que tá a contribuição dele, coisa que o Adam Smith não fez. Ele só viu o como melhorar aquela economia. Que eu tem muitas coisas que eu discordo dele. Eu nunca li Riqueza das Nações, eu só li o livro dele que chama A Mão Invisível, que é bem legal, bem interessante. Ele descreve como uma economia pode funcionar e como funciona esta mão invisível do mercado. Enfim. E aí o outro livro do Freud, que tem aqui, se chama O Futuro de uma Ilusão, o Futuro da Religião, que ele fala. Deixa eu botar aqui. Ó, último parágrafo do livro. Não, nossa ciência não é uma ilusão. Seria uma ilusão, porém, acreditar que pudéssemos conseguir em outra parte daquilo que ela não pode nos dar. Pois é, cara. Deixa eu ver se tem alguma anotaçãozinha. Tem a página aqui que eu marquei, mas não tenho a marcado. Eu faço muito isso, infelizmente. O crente não se deixará privar de sua crença. Não há força de argumentos e não há força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente, não poderá dormir quando privado do remédio. É que eu marquei, mas não sei exatamente o que. Ah, deixa eu ver. Foi assinalado repetidas vezes por mim, especialmente por Theodor Helk, até que grau de detalhe pode ser levado à analogia entre a religião e a neurose obsessiva, enquanto pode ser compreendido por essa. Ah, foda-se, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, cara, não tem nenhuma frase de maneira. É falar aqui, ó. Tem sim. Ah, que legal. Cara, desculpa aí se o vídeo tá chato, mas é que hoje o episódio é só filosofex mesmo. Foda-se. Portanto, ou a mais severa opressão dessas massas perigosas, mais cuidadoso bloqueio de todas as oportunidades de despertar intelectual, ou a revisão radical das relações entre cultura e religião. Se não se deve matar o próximo apenas porque o bom Deus proíbe, porque castigará severamente nessa ou na outra vida. E se então se ficar sabendo que não há nenhum bom Deus, que não é preciso temer, certamente se matará o próximo sem pensar e apenas por meio da força terrena poderá ser impedido de fazê-lo. Portanto, ou a mais severa opressão dessas massas perigosas, ou mais cuidadoso bloqueio de todas as oportunidades de despertar intelectual, ou a revisão radical das religiões, das relações entre religião e cultura. É isso, cara. É o que eu falei. O, o ser humano usa. Foda-se, esse pessoal tá chato, esse pessoal tá chato pra caralho, foda-se. Cara, é o que eu falei. O ser humano reprime instintos por causa. E usa a religião como um meio pra reprimir esses instintos e estar em harmonia com a sociedade. A outra anotação que eu fiz. O que vemos em vez disso? Que um número assustadoramente grande de homens está insatisfeito com a cultura e infeliz nela, sentindo-se como a um jugo do qual é preciso se livrar, que esses homens ou investem todas as forças em uma modificação dessa cultura, ou vão tão longe em sua hostilidade a ela que não querem saber absolutamente nada de cultura e de restrição aos seus impulsos. Pois é. Tô lendo aqui o livrinho. O episódio tá preguiçoso. Mas, cara, qual outra anotação? Ah, vou ler. Não, não vou ler mais. Tô tá chato. Foda-se. Foda-se. Freud é um cara interessante. Isso que eu quero dizer todo episódio. Eu gosto do Freud. Eu não sei se eu acho psicanálise isso ou não. Mas o pensamento dele é muito interessante. Então, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer se eu gosto do cara? Tá bom? Gosto dele. Eu queria ficar foda nesse assunto Freud, cara. É muito interessante mesmo. E aí tem o livro dele também, Interpretação dos Sonhos. Que os sonhos basicamente são impulsos ou desejos transformados na consciência no subconsciente que se reflete como sonho. E é muito bravo essa ideia, porque eu achei foda pra caralho. Muito foda, muito foda. Mas enfim, cara, eu acho que esse episódio ele vai estar um pouco mais curto, tá bom? Eu espero que tu tenha gostado, porque realmente esse episódio ele ficou muito filosofético. E aí tem outro livro também que eu queria ler aqui. É o livro sobre a história do pensamento ocidental do Bertrand Russell. Aqui. Que esse livro é muito maneiro, cara. Eu li um pouco dele. E aí, tipo, eu quero. Eu tenho um projeto de falar sobre história da filosofia em algum lugar, não sei exatamente qual,
E aí eu vou comprar outro livro dele, que é tipo vários história da filosofia ocidental, e aí são vários livros. São 3 livros enormes, assim, eu irei lê-los, que é muito legal o assunto, a história das ideias. E eu, a coisa que eu sinto falta, e aí. Porque a filosofia ocidental, ela conseguiu se destacar com o corpo de conhecimento, porque ela conseguiu se distinguir da religião em algum momento, se separar da religião e se ver como ciência. Algo que a filosofia oriental nunca vi, pelo menos. E o Bhagavad Gita é muito legal. Só que aí, tipo, o Bhagavad Gita, sei lá, não é o Suma Teológico do Santo Tomás de Aquino, que é mais antigo e é meio a diferença de tamanho de livro é enorme. Mas é tipo, sei lá, não sei o livro religioso da filosofia ocidental exatamente, mas é um livro religioso do Oriente, assim, mas que também conta como filosofia, porque algum dia já foi uma filosofia. Essa é a parada. E isso é interessante pra caralho. E as filosofias do Ocidente, enquanto vê dualismo muito, tipo, mente e matéria, que não tá falando filosofia da mente, que é um bagulho interessante pra caralho, que tem essa visão materialista, essa visão não materialista, a teologia com o calvinismo e o arminianismo. Na filosofia oriental é basicamente ah, complementos, então yin yang, o amor o amor, o ódio e o amor, sabe? É tudo isso complemento um do outro, tá ligado? É muito maneiro isso. Eu acho isso foda. Muito bom, muito brabo, muito brabo. Só que se transformou em religião e parou ali, nunca mais virou algo a mais, sabe? Nunca mais se desenvolveu como ciência, assim. E a filosofia é uma área que eu curto pra caralho. Eu gostaria de. Filosofia e história, né? E economia, os três assuntos que eu curto pra caralho, que eu falo pra caceta também. Mas episódio que eu fazer mais destinado à filosofia, porque é foda-se. Faz o L, cara. Eu faço o que eu quiser nesse podcast. O podcast é meu, cara. Porque episódio que vem faz 50 episódios. E 50 episódios que ninguém me vê. Que delícia, que delícia. Que delícia. Nossa, isso é uma delícia do caralho. E aí, enfim, cara. Espero você ter gostado desse episódio. Do fundo do coração, porque é o episódio que eu gosto. E aí o Freud, basicamente. Só voltando ao Freud, o que eu aprendi do Freud é que se eu quero analisar, fazer. Claro, eu não sou. Eu ainda não li tudo que eu gostaria dele, mas é muito sobre desejo as análises dele. É muito sobre instinto, sobre prazer, sobre gozo, sobre sexo, sabe? Porque o sexo torna um prazer para um parâmetro para os outros tipos de prazer. Eu acho interessante. E o marxismo também tem, assim como ele leva tudo é levado pelo dinheiro, pela luta de classe, pela opressão, pela exploração, também é interessante. A psicanálise ela acerta em analisar o indivíduo, mas o coletivo parece que erra muitas vezes ou tem certos exageros. Enfim, depois de tudo isso que eu falei, meia hora de pura nerdice, eu acho que eu vou lá, né, cara? Obrigado por ter me escutado. Muito obrigado. Vou deixar aí embaixo alguns textos que eu escrevo. São coisas sérias, são coisas divertidas, são coisas tristes, são coisas sobre qualquer coisa. São crônicas, ensaios, o que quer que seja. Espero que você tenha gostado. Espero que você dê o like. Espero que você compartilhe. Espero que você se inscreva. Muito obrigado. Até mais. E tchau.